História 1. O passageiro sombrio. Era o começo de junho de 2017. Eu estava fazendo uma viagem de carro com meu filho de 9 anos, Tom, para a Virgínia Ocidental para visitar a família. Era uma viagem longa e estressante. Meu carro estava sem ar-condicionado funcionando, e o calor do verão transformava o interior em um forno sobre rodas. O suor grudava na minha pele como uma segunda camada, tornando cada minuto atrás do volante um teste de resistência. Após 6 horas dirigindo, o cansaço estava me dominando, e a tensão entre Tom e eu era densa como névoa. Saímos mais tarde do que o planejado, o que significava que ainda estávamos na estrada quando a noite caiu. Por volta das 21 horas, enquanto percorria um trecho solitário da interestadual, Tom começou a insistir que precisava usar o banheiro. No início, ignorei, esperando que ele conseguisse segurar um pouco mais, mas sua urgência aumentava a cada quilômetro. O calor, o cansaço e o desgaste emocional entre nós finalmente transbordaram em uma pequena discussão. Não era realmente sobre o banheiro, era sobre tudo mais. Frustrações acumuladas, coisas pessoais que prefiro não compartilhar. Pequenas rachaduras que, depois de tanto tempo, finalmente cederam. Então, quando um letreiro azul indicando uma área de descanso passou por nós, peguei a saída, sentindo alívio por poder esticar as pernas e esfriar a cabeça. A área de descanso era deserta, o que me deu um calafrio imediato. Apenas um pequeno prédio com 2 banheiros, algumas máquinas de venda automática zumbindo na escuridão e alguns bancos sob luzes amarelas piscantes. O único outro veículo presente era uma grande caminhonete branca estacionada a alguns metros de distância. Sua presença me causou uma inquietação difícil de ignorar. Tom saltou do carro e correu até o banheiro, deixando-me sozinho com o silêncio inquietante da noite. Deixei o motor ligado, tamborilando os dedos no volante enquanto observava a escuridão, esperando. 1 minuto se passou, depois outro. O silêncio lá fora parecia pressionar as janelas, como se estivesse tentando se esgueirar para dentro do carro. Então, sem aviso, a porta traseira se abriu. Meus músculos enrijeceram. Esperei ouvir a voz de Tom. Nada. Apenas o som suave da porta se fechando. Minha respiração ficou presa na garganta. Meus dedos apertaram o volante com mais força. Algo estava errado. Antes que eu pudesse me virar, notei algo mais: o farol da caminhonete branca se acendendo. Ela estava saindo do estacionamento e estava me seguindo. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto voltava para a interestadual. O caminhão continuava logo atrás, seu motor roncando na noite vazia. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas um motorista indo para o mesmo destino. Mas então os faróis começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. Mudei para a pista da direita, mas ele fez o mesmo. Meu coração acelerou enquanto aumentava a velocidade. Ele também. Meu estômago se revirou. Isso não era coincidência. Diminui um pouco e o caminhão emparelhou comigo. O motorista abaixou a janela e começou a gritar algo, gesticulando freneticamente para o meu carro. Meus instintos gritavam para continuar dirigindo, mas algo no desespero dele me fez hesitar. Baixei o vidro apenas o suficiente para captar suas palavras no vento. "Esse não é o seu filho!" Ele berrou, apontando para o banco de trás. Meu sangue gelou. Girei a cabeça para trás, meu coração martelando no peito. E lá, sob a fraca luz do painel, estava alguém que não era Tom. Uma figura sombria estava sentada no banco traseiro, alta, imóvel. Um estranho onde meu filho deveria estar. O pânico explodiu dentro de mim como um trovão. Antes que eu pudesse reagir, a porta traseira se abriu de repente. A figura saltou para fora, desaparecendo na noite como um fantasma. Minhas mãos tremiam enquanto eu pisava no freio, minha respiração saindo em arfadas curtas e frenéticas. "Tom!" gritei, minha mente girando em terror. Meu filho! Girei o carro bruscamente, os pneus guinchando no asfalto, e acelerei de volta para a área de descanso. O caminhão branco me seguiu de perto. Entrei no estacionamento tão rápido que cascalho voou para todos os lados. E lá, parado sozinho sob as luzes piscantes, estava Tom, confuso, esperando.
Eu quase desmoronei de alívio, puxando-o para um abraço apertado, enquanto meu coração martelava contra o peito. O motorista da caminhonete parou ao nosso lado, saindo do veículo, sua expressão marcada por preocupação genuína. Mal consegui formar palavras, mas entre uma respiração e outra, consegui agradecê-lo. Ele nos salvou. Não paramos mais pelo resto da viagem. Tom estava cheio de perguntas, mas mal consegui prestar atenção. Minha mente só conseguia reviver aquele momento, o que teria acontecido se eu não tivesse parado? Se eu não tivesse escutado. Nunca vi o rosto daquela pessoa, e talvez, só talvez, isso tenha sido uma bênção. Minha namorada e eu fizemos uma viagem de carro para a Califórnia recentemente. A ida foi tranquila. Saímos cedo e chegamos ao hotel ao anoitecer. Mas na volta, partimos ao meio-dia, e boa parte do trajeto foi feita sob o manto escuro da noite. Eram 10 horas de estrada sem contar as paradas para comida. Fizemos a primeira após 3 horas, e outra bem mais tarde, já de madrugada. Por volta de 00:30, pegamos a saída de uma estrada secundária para parar em um Wendy's e comer. Voltamos para a estrada logo depois, e eu, faminto, comecei a comer enquanto dirigia. Minha namorada não gostou nada disso, principalmente porque começou a chover. A chuva fina se transformou em um verdadeiro dilúvio em questão de minutos, e ela insistiu que eu encostasse o carro. Assim que estacionei no acostamento, o barulho da chuva martelando o teto do carro era ensurdecedor. Então, um som distinto rompeu o caos. Um baque na janela. Olhei para o lado e vi uma silhueta escura, cobrindo quase toda a visão da janela. Minha namorada soltou um grito. Era uma mulher, completamente encharcada, com os cabelos grudados ao rosto. Parecia desesperada. Hesitei por um instante, mas abri a porta uma fresta e perguntei o que ela queria. "Preciso de uma carona", ela disse com a voz trêmula. Relutante, deixei-a entrar. Minha namorada me olhou, contrariada. Perguntei para a mulher para onde ia. Ela não respondeu. Apenas me encarou pelo retrovisor. Seu olhar era frio, vazio. Um arrepio percorreu minha espinha. "Você mora por aqui?" Insisti. Nenhuma resposta. Estava deserta e a chuva parecia se intensificar a cada segundo. Dentro do carro, o ar estava pesado, quase irrespirável. Minha namorada me olhou com uma expressão de desconforto. Mas, por algum motivo, eu não conseguia desviar o olhar da mulher no banco de trás. Ela estava imóvel, seu rosto ainda coberto pelas mechas de cabelo molhado que caíam sobre seus olhos. Mas seus olhos, eu podia sentir o peso de seu olhar, como se estivesse me observando a cada respiração. "Onde você vai?" Perguntei novamente, tentando ignorar o desconforto crescente. Minha voz soou mais fraca do que eu gostaria, mas ela não respondeu. Apenas se reclinou contra o banco, o olhar fixo em mim através do retrovisor. Sua presença parecia invadir o espaço do carro, como uma sombra crescente que se estendia cada vez mais. O silêncio no carro era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no teto e o som suave dos pneus deslizando na estrada molhada. Minha namorada, visivelmente nervosa, me lançou olhares furtivos, mas eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Quando perguntei novamente, a mulher apenas deu de ombros, o que me fez sentir ainda mais desconfortável. Foi então que a atmosfera do carro mudou. A mulher se inclinou ligeiramente para frente, mais perto de mim. Algo sobre a sua presença mudou. Era como se a sala estivesse ficando mais apertada, o ar mais denso, até que uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. Um calafrio percorreu minha espinha. O olhar da mulher não era mais neutro. Agora era algo mais profundo, mais ameaçador. Seus olhos eram frios, sem vida, como se nada mais importasse para ela. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito agudo. Um grito de pura dor. Minha namorada, que já estava tensa, virou-se rapidamente para olhar para a mulher, seus olhos arregalados de medo. A mulher, que parecia tão tranquila antes, agora estava com os dentes trincados, os olhos arregalados em um olhar de loucura. Seu grito cortou o silêncio da noite como um estilete. E, antes que eu pudesse reagir, ela se atirou para a frente, suas mãos se estendendo para o meu pescoço com uma força sobrenatural. Aquele momento foi um pesadelo. Tentei gritar, mas a pressão da sua mão em meu pescoço me fazia perder a respiração. Minha visão começou a turvar.
Foi então que minha namorada, desesperada, reagiu com um instinto feroz. Ela estendeu a mão, atingindo o rosto da mulher com suas unhas longas e afiadas. A mulher soltou um grito de agonia e retrocedeu, sua expressão se contorcendo de dor. Eu finalmente consegui puxar a mulher para fora do carro. Ela lutava contra mim, mas com uma força que não parecia humana. Eu a empurrei para fora do veículo. Sua expressão estava agora deformada por um sorriso insano, e suas palavras saíam entre dentes cerrados. "Por favor", ela murmurou repetidamente, sua voz baixa e desesperada. "Por favor, não me deixe aqui." Quando a mulher caiu no asfalto, continuei a olhar para ela, meu corpo ainda tenso de adrenalina. Ela ficou de joelhos com os olhos fixos em mim, implorando. Por favor, se repetia como uma ladainha, mas algo em sua voz parecia diferente. Algo na maneira como ela olhava para mim me fazia sentir uma sensação de puro mal. Seus olhos estavam vazios, mas também carregavam uma fúria incontrolável. Minha namorada estava agora em pânico total, gritando para eu voltar para o carro. Eu dei a ela um último olhar. Hesitei um segundo, mas então entrei no carro e travei as portas. Olhei para trás apenas uma última vez. A mulher estava ainda ajoelhada no meio da estrada, olhando fixamente para nós. A imagem dela se distanciava cada vez mais à medida que eu acelerava, mas seus gritos não pararam. E logo, como se tivesse sido engolida pela escuridão, ela desapareceu. Não paramos novamente até chegarmos em casa. A tensão estava insuportável. Minha namorada estava nervosa, e eu, embora mais calmo, ainda sentia um calafrio recorrer minha espinha sempre que pensava naquela mulher. Quando finalmente chegamos, ela me olhou com os olhos cheios de medo e perguntou: "Você acha que ela era humana?" Nunca soube responder a essa pergunta. Só sabia que, depois daquela noite, a estrada nunca mais seria a mesma para nós. Viagem pelo terror. Era uma viagem planejada há meses. Eu e minha esposa, Júlia, decidimos fazer uma road trip pela costa oeste, uma verdadeira jornada de exploração. O plano era simples: dirigir por dias, fazer paradas em cidades pequenas e descobrir lugares pouco conhecidos. O clima estava agradável e tudo parecia perfeito. Mas algo estava prestes a dar terrivelmente errado. A viagem começou com boas vibrações, as músicas tocando, as conversas agradáveis e o sol brilhando. Durante os primeiros dias, fomos explorando praias desertas e pequenas vilas à beira-mar. Mas conforme nos afastamos cada vez mais das áreas urbanas, a estrada ficou mais desolada e isolada. As horas na estrada começaram a se esticar e as paisagens se tornaram mais áridas e sombrias. Por fim, chegamos a um pequeno vilarejo, de aspecto pitoresco, mas com uma sensação estranha no ar. Como sempre fazemos, decidimos procurar uma hospedagem simples para descansar antes de continuar. A pousada onde ficamos era velha e sombria, com uma aparência antiquada e uma recepção quase inexistente. O atendente que nos recebeu parecia uma figura deslocada no tempo, com um olhar vazio e uma voz monótona. Nos conduziu até nosso quarto, que estava no fundo de um corredor estreito e mal iluminado, como se estivéssemos sendo guiados por um labirinto sombrio. O ar estava pesado, e uma sensação de desconforto se instalou em mim assim que a porta se fechou atrás de nós. A noite se arrastava. Estávamos no segundo andar do prédio, e o vento lá fora uivava com uma força assustadora. O ambiente do quarto era estranho, com móveis antigos e uma janela que não se fechava completamente. A sensação de claustrofobia começou a crescer. Júlia estava deitada na cama, mexendo no celular, quando a luz começou a piscar. Não era uma piscada normal. Era como se a eletricidade estivesse falhando, mas com uma regularidade que fazia a situação ainda mais desconfortante. Foi quando ouvimos o som. Primeiro um sussurro fraco, então uma batida na porta. O coração disparou. Pensei que fosse o vento, ou algum som vindo de outro quarto. Mas então a batida se repetiu. 1, 2, 3 vezes. Minha mente estava a mil. Mas o que me incomodava ainda mais era o fato de que Júlia não havia ouvido. Ela estava tão absorta em seu celular que parecia ignorar tudo ao nosso redor. Eu me levantei da cama e fui até a porta. Quando toquei a maçaneta, o corredor estava vazio, mas o ar parecia mais frio. A luz do corredor estava apagada e apenas o som do vento penetrava pela janela.
A sensação de ser observado me envolvia. O medo estava começando a tomar conta de mim. Voltei para o quarto, fechei a porta com um estrondo e disse a Júlia que precisávamos sair de lá. Ela me olhou, confusa, mas não perguntou mais nada. Como sempre, pensei que fosse apenas minha imaginação, ou talvez o cansaço da viagem me tivesse deixado paranoico. Mas naquela noite não conseguíamos dormir. Uma sensação de inquietação tomou conta de nós. O vento parecia mais forte, e em algum momento, a janela do quarto se abriu sozinha. Era impossível. A fechadura estava quebrada, mas estava trancada. Algo estava lá fora, algo que não queríamos encontrar. Olhei para o lado e vi Júlia deitada na cama, com os olhos arregalados, fixos na porta, como se estivesse esperando algo. Foi então que ouvimos uma voz, baixa, arrastada, como um sussurro vindo do corredor. Saia, saia. A voz parecia se arrastar pelas paredes, e uma sensação de frio profundo tomou conta de nós. Eu sabia que algo estava muito errado, e quando me virei para olhar para a porta novamente, uma sombra estava se movendo lentamente em direção ao quarto. A silhueta de um homem alto e magro, com um chapéu escuro. Ele parecia flutuar no ar sem fazer barulho, como se fosse parte do próprio vento. A presença era forte, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu queria gritar, correr, mas algo me paralisava. O homem entrou lentamente, sem pressa, e parou bem em frente à nossa cama. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e sua boca estava em um sorriso macabro. Um sorriso que não parecia humano. A sombra se inclinou sobre nós, e no exato momento em que ela se aproximava, tudo ficou escuro. Um breu absoluto. Não havia mais luz, não havia mais som. Eu estava deitado ali, sem poder me mover, sentindo minha respiração falhar. Quando a luz voltou, a figura desapareceu. Tudo estava quieto de novo, e o silêncio foi absoluto. Na manhã seguinte, tentamos entender o que havia acontecido. A pousada parecia normal, mas a sensação de mal-estar ainda estava no ar. Perguntei ao atendente sobre o homem com o chapéu, mas ele apenas olhou para mim com um sorriso estranho e disse que ninguém nunca havia se hospedado lá com esse tipo de descrição. Saímos rapidamente dali, sem olhar para trás. Durante a viagem, nunca mais falamos sobre o ocorrido. Mas desde aquela noite, eu sabia que, em algum lugar, aquela figura sombria ainda nos observava. Às vezes, quando a estrada se torna solitária e silenciosa, posso jurar que vejo seu chapéu escuro à distância, flutuando nas sombras. História 4. O homem no espelho. Era uma viagem de última hora. Eu e minha esposa, Lívia, precisávamos de um tempo longe da cidade, então escolhemos um chalé isolado nas montanhas. O lugar parecia perfeito, uma cabana rústica, lareira, tranquilidade absoluta. Mas assim que chegamos, algo parecia errado. A primeira coisa que notei foi o espelho. Um objeto grande, antigo, com uma moldura de madeira escura esculpida à mão. Ele ocupava quase toda a parede da sala, refletindo a lareira e os móveis de couro desgastado. O problema não era ele estar ali. O problema era o que eu via dentro dele. Na nossa primeira noite, eu estava sentado no sofá, observando as chamas da lareira dançando, quando pelo canto do olho vi algo se mover no espelho. Um reflexo. Rápido demais para ser apenas um jogo de luz. Olhei diretamente, mas não havia nada de estranho. Apenas o reflexo do chalé, de Lívia na cozinha e de mim. Mas quando virei a cabeça, vi de novo uma silhueta. Pensei que fosse cansaço, um truque da mente. Mas a sensação de ser observado crescia dentro de mim. Na segunda noite, o terror se intensificou. Enquanto Lívia dormia, levantei para ir ao banheiro. Quando passei pela sala, vi algo no espelho. O sangue gelou nas minhas veias. Era eu. Mas o reflexo não me acompanhava. Enquanto eu ficava ali, imóvel, meu reflexo deu um passo para frente, saindo do enquadramento normal. O sorriso em seu rosto era errado largo demais, dentes expostos, os olhos escuros como buracos vazios. Eu me afastei, o coração batendo descontrolado.
Corri para o quarto e me tranquei lá dentro, tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. Na terceira noite, o inferno começou. Acordei no meio da noite com um som de vidro rangendo, como se algo estivesse sendo raspado contra um espelho. Minha respiração ficou pesada. Olhei para o lado. Lívia não estava na cama. O medo tomou conta de mim quando ouvi um sussurro vindo da sala. Está na hora! O som veio do espelho. Corri para a sala e o que vi me deixou paralisado. Lívia estava de pé diante do espelho, os olhos arregalados, sem piscar. O reflexo dela estava diferente, pálido, magro, os olhos negros como buracos sem fim. Mas o pior era outra coisa. Atrás do reflexo dela ele estava lá, o outro eu. Ele me olhava diretamente e pela primeira vez sorriu de volta. Foi quando tudo desmoronou. O vidro explodiu em um estrondo ensurdecedor. Caí para trás, cortado por estilhaços, enquanto Lívia desabou no chão, inconsciente. O meu reflexo, estava do outro lado agora. Ele saiu do espelho. A última coisa que vi antes de apagar foi meu próprio rosto me observando. Mas não era eu. Quando acordei, o espelho estava intacto. O chalé silencioso. Lívia dormia ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Fui ao banheiro, olhei para o espelho e senti um calafrio na espinha. Meu reflexo piscou. Um segundo depois de mim. Where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away.